Você acredita que a verdade é absoluta ou que a verdade é relativa? Você acha que pode ver a verdade mesmo a partir do filtro da fantasia? Essas questões são colocadas aqui como tema, como elemento central da obra A Relíquia de Eça de Queiroz, publicada em 1887. E é sobre ela que vamos falar hoje. Vem comigo! Romance autobiográfico organizado em 5 capítulos, em que o personagem central, Teodorico Raposo, nos conta a sua viagem realizada à Terra Santa, Jerusalém. Ele diz logo no prefácio do livro, ele justifica o porquê de ter escrito essa história. Então ele vai usar o recurso metalinguístico para dizer o seguinte, que nessa viagem ele conheceu um arqueólogo, um cientista, portanto, chamado Topsius, e o Topsius, depois da viagem, resolveu escrever um livro chamado Jerusalém, Passeada e Comentada, em que ele diz que o Teodorico, ao longo dessa viagem santa, carregava um embrulho com os restos mortais dos seus antepassados. Teodorico fala, isso é mentira, por essa razão é que eu estou escrevendo a versão verdadeira dessa minha história, dessa minha viagem realizada a Jerusalém. O embrulho até que tem na história, mas o embrulho é outro e é o que ele vai nos contar. A questão que fica é, será que o que ele está falando para você é verdade, para o leitor? É verdade? Uma vez que é um narrador em primeira pessoa e logo ele tem uma visão unilateral da história. Ou será que há algo para além dessa versão? Para saber, a gente vai ter que comentar alguns detalhes dessa história. Vamos lá, então. A Relíquia, sendo um romance realista, ela vai apresentar alguns aspectos típicos dos romances realistas, que é a privilegiar a objetividade, em ruptura com a subjetividade, com o foco no indivíduo e no sujeito, que era comum nos romances do romantismo. Há inclusive, no início da obra, quando Teodorico Raposo começa a contar a história da sua vida, ele fala da sua infância, logo que ele pede os pais, ele vai ter alguns aspectos, inclusive naturalistas, além dessa ruptura com o romantismo. Por exemplo, ele diz que ele cresceu, teve sarampo, o pai dele engordava, esquecia a guitarra, o instrumento musical que ele tocava no canto da sala, que está associado de certa maneira à musicalidade, à conquista da esposa, né, a mãe do personagem principal, que está associada à música. Isso tudo foi esquecido, então você vê que tem um afastamento desse ar romântico. Além da questão do sarampo, que é uma questão naturalista. Mas para além dessas questões realistas ou naturalistas, a gente percebe que a obra como um todo, ela está associada ao que o próprio Eça de Queiroz chama de realismo fantasista. O que ele quer dizer com isso? Que apesar de se dar, né, um foco para as questões realistas, para as questões de retrato social, romance documental, ele acha que não precisa, para se fazer isso, se afastar da questão da fantasia. Ou seja, dá para você associar a realidade com a fantasia. Isso vai ficar expresso e vai ser sintetizado logo no início do livro, na abertura do livro, quando a gente lê a epígrafe. E a epígrafe é a seguinte: sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. É interessante guardar bem essa epígrafe, porque ela não deve ser esquecida, ela vai sintetizar todo o clima da obra, no final ela vai fazer todo sentido, e para você que é vestibuleiro, as epígrafes elas costumam ser cobradas em vestibulares, em especial na FUVEST. Então fique atento a essa epígrafe, retome a epígrafe ao longo da leitura e pense bem no que ela significa, essa dualidade presente na epígrafe entre a verdade e a fantasia, ela vai estar permeada na obra como um todo. Então fique atento à questão da dualidade. O Teodorico vai começar a contar essa história a partir da sua infância. Quando ele fica órfão de pai e mãe, ele vai ser levado para ser cuidado, né, ser criado pela sua tia, que será a sua tutora, que é a dona Maria do Patrocínio das Neves, chamada de Tite pelos mais íntimos. Ele, no começo da infância, a partir dos 9 anos, ele vai estudar no Colégio dos Isidoros, que é um colégio interno, e vai ser levado para a casa da Tite, através da empregada que é a Vicência, aos domingos. Então ele vai de
manhã, passa o dia com a Titi e volta no final do domingo para o colégio. Nesse colégio ele vai começar já a ter um comportamento mais transviado, vai ter sua primeira experiência com cigarros, né? E a partir dessas visitas que ele faz à tia, como ele é levado pela Vicência, ele acaba sabendo pela Vicência que a tia é uma mulher muito rica e que tem uma bolsa de dinheiro, uma baeta verde guardada em casa, além de todos os títulos e propriedades que ela tem, ela ainda guarda bastante dinheiro nessa bolsinha verde. Aos domingos ele visita a tia e a gente vai conhecer, a partir dessas visitas, os grandes amigos que vão acompanhar a Titi ao longo do livro, que são alguns ligados à religião, como por exemplo o Padre Pinheiro, que é um padre sempre muito doente, um padre bastante generoso. Às vezes ele acha que ele está tão doente que a morte pode chegar a qualquer momento, ele vai até o espelho, puxa a língua para ver como é que está a língua dele. O outro padre é o Padre Casimiro, que é sempre muito alegre e brincalhão, e tem outros dois homens que estão ligados à justiça, que são o Dr. Margarijo, que é um juiz aposentado, e o Justino, que é o tabelião da Titi. Então, aos domingos, o Teodorico vai visitar a Titi e vai jantar junto desse grupo de amigos dela. O Teodorico sai do Colégio dos Isidoros, já na adolescência, ele vai estudar em Coimbra. Então, ele sabendo que a Titi é uma mulher extremamente religiosa, a religiosidade vai estar muito associada à casa, ao universo em que o Teodorico vai crescer, ele tem muito medo dessa Titi, né, da tia dele, porque ela condena qualquer tipo de relaxação, qualquer tipo de envolvimento com mulher. Então ele não teve nenhum mínimo de liberdade enquanto ele viveu com ela. É assim que ele vai para Coimbra fazer direito, ele se acha finalmente livre. O nome dele, como é Teodorico Raposo, ele vai ter uma vida completamente desregrada em Coimbra, na universidade, porque se vê finalmente livre dela, ele vai ganhar um apelido de Raposão. O Raposão, então, vai fingir para Titi que tem uma vida religiosa, que dorme cedo, que reza os seus textos, escreve cartas mentirosas para a Titi, né? E ao contrário, ele está tendo uma vida completamente boêmia, estuda pouco e vai vadiar bastante. Assim que ele termina a faculdade e retorna para a casa da Titi, quando ele termina a faculdade de Direito, ele vai ter que se comportar novamente de acordo com a vontade da tia, porque afinal de contas, se ele tiver algum tipo de relaxação, algum envolvimento com as saias, como a tia fala, ele pode ser expulso de casa. É o que aconteceu com o primo dele, e sabendo da história desse primo, né, que vai precisar de ajuda, ele fica apavorado, então ele passa a ter uma vida que a gente vai ver que é uma vida dupla. Ele tem um comportamento de relaxações fora de casa, inclusive ele tem até um toque de recolher. Então ele vai ter esse comportamento de relaxações, vai ter uma amante chamada Adélia, com quem ele vai se encontrar inúmeras vezes, mas dentro de casa ele finge para Titi que tem um comportamento ideal, religioso, ele vai a missas, ele reza textos com a Titi, ele bagunça o seu cabelo para rezar no oratório, para dar um ar para ela de um homem contrito diante de Deus. Então ele vai criar essa vida dupla, essa duplicidade ou essa dualidade, como a gente já viu que está lá na epígrafe, ela vai acompanhar o Teodorico ao longo da história. Nessa vida dupla, o Teodorico tem algumas artimanhas para conseguir enganar a tia. Quando ele sai com a Adélia para disfarçar o cheiro de pecado, ele pega um incenso e meio que se defuma a roupa e os cabelos para chegar, a barba inclusive, para chegar à casa da Titi com um cheiro disfarçado. Quando a Titi chega perto dele e fala: "Onde você estava, Teodorico?" "Ah, Titi, eu estava rezando na igreja." E ela dá beijinho na bochecha dele e diz: que cheirinho de igreja." E assim ele vai enganando a Titi, fingindo que reza, fingindo que vai às missas, mas a intenção dele é ganhar a herança, porque ele acredita ser o único herdeiro da Titi, uma vez que ela não se casou e não tem filhos. O que acontece é que o Dr. Margarijo, uma das saídas do Teodorico para encontrar a Adélia, vai revelar para ele quem é o real herdeiro da Titi, que é Jesus Cristo. Ela tem a intenção de doar toda a sua fortuna para instituições de caridade ligadas ao cristianismo, ligadas à Igreja Católica. E aí, nessa revelação, né, quando essa revelação é feita para o Teodorico, ele vai ficar estupefato. E o trecho é muito interessante. Vamos ler um pedacinho. Pois que não bastavam ao Senhor os seus tesouros incontáveis, as sombrias catedrais de mármore que atulham a terra e a entristecem,
as inscrições, os papéis de crédito que a piedade humana constantemente averba em seu nome, as pás de ouro que os estados reverentes lhe depositam aos pés trespassados de pregos? Pois bem, disputaremos esses mesquinhos fugitivos haveres, tu, ó filho do carpinteiro, mostrando a Tite a chaga que por ela recebeste uma tarde numa cidade bárbara da Ásia, e eu adorando essa chaga com tanto ruído e tanto fausto que a Tite não possa saber onde está o mérito, se em ti que morreste por nos amar demais, se em mim que quero morrer por não te saber amar bastante. Com a guerra declarada a quem ele chama de o filho do carpinteiro, ele vai passar a ter uma vida completamente distinta da vida que ele tinha antes. Vai acabar se afastando da Adélia por conta disso. Nesse tempo, ele vai ganhar, ele vai perder o espaço para outro, que é o Adelino, e nesse tempo ele vai, de fato, frequentar as igrejas. Ele chega aí 3 vezes no dia, a 3 missas, vai na missa das 7, na missa das 9, na missa do meio-dia, para conseguir convencer a Tite de que ele é melhor que Jesus Cristo e ele deve ser o seu único herdeiro. Nesse tempo ele vai aprender rezas novas, vai pregar pelas paredes imagens de santos, vai contar fatos religiosos ou de santos que a própria Tite não conhece, vai encher de flores o oratório, vai andar maltrapilho como uma imagem de um homem humilde. E nesse tempo, num dado momento, no almoço, né, na casa da Tite, como era bastante comum, ou no jantar, os 4 amigos conversando, os 4 amigos da Tite conversando, eles vão chegar a falar a respeito de realizar uma grande ambição, um grande desejo. O Teodorico, nesse tempo, encontrou com o seu colega da faculdade, que era chamado de Rinchão, né, um amigo na época que ele era o Raposão, e esse amigo conta para ele que foi a Paris. Ele fica morrendo de inveja porque ele sonha conhecer Paris. E ele comenta que a sua ambição era fazer uma viagem a Paris. Nesse momento, a Tite fica horrorizada e fala, como conhecer Paris, a cidade da perdição? Ele fala, Tite, para visitar as igrejas, porque eu sou um homem muito santo, ligado às igrejas. Ela fala, vá conhecer as igrejas de Portugal. Ora, pois. E ele se arrepende meio de ter dito isso, e nesse momento, um dos amigos diz para Tite que a melhor viagem para ser feita é uma viagem à Terra Santa, uma viagem a Jerusalém, porque nesta viagem é possível se alcançar muitas benesses, inclusive você pode conseguir se curar de alguma doença. Como a Tite tem uma doença do fígado, que é uma doença já abordada na obra, quando o Teodorico ainda é bem pequenininho, a Vicência conta para ele que a tia é doente do fígado, o amigo da Tite fala, bom, e se a pessoa doente não pode ir a Jerusalém por conta própria, por algum motivo de saúde, se ela conseguir enviar alguém em nome dela, é possível que ela também alcance a graça. E é aí que vai surgir a ideia de o Teodorico fazer uma viagem à Terra Santa em nome da Tite. Com os preparativos, é claro que de primeira ele não vai gostar da ideia, mas ele vai descobrir com um vizinho, que é um comerciante, vai descobrir com esse vizinho que conhece a região, conhece, já foi a Jerusalém, né, um comerciante de, acho que se não me falha a memória, de Curtume, e ele comenta com o Teodorico que há a possibilidade dele conhecer, fazer uma viagem de aventuras. Então o Teodorico pensa, bom, posso fazer uma viagem santa, mas posso fazer ali um caminho mais profano, e acaba concordando com essa viagem, achando até graça em fazer a viagem. Quando estão fazendo os preparativos da viagem, os amigos da Tite, cada um vai pedir alguma relíquia, alguma lembrancinha, água do Rio Jordão, um galinho das oliveiras, alguma coisa nesse sentido. E a Tite fala para ele assim, se tudo que eu fiz por você até hoje, né, o bem-estar, a educação, a vida boa que você teve até hoje, se isso vale alguma coisa, eu quero que você traga para mim uma relíquia. E fica feito o pedido. E aí a viagem vai começar. Como a viagem é muito longa, né, afinal de contas, de Portugal até Jerusalém tem muito chão, porque ele vai fazer a viagem de navio, de trem, né, a cavalo, então é uma viagem muito longa. Por essa razão,
ele vai ter que fazer uma parada. Ele faz essa parada em Alexandria. Quando ele faz essa parada, ele vai conhecer num hotel em Alexandria, o Hotel das Pirâmides, ele vai conhecer um português chamado Alpedrinha, e esse português vai indicar para ele onde ele pode arrumar uma amante. E ele vai até uma loja que tem uma placa que é indicando que é uma loja de luvas, né? Ceras e luvas, velas e luvas. E ele vai conhecer então a Miss Mary, que é uma inglesinha com quem ele vai ter um romance e quem ele vai chamar de Maricoquinhas. E ele será chamado por ela de meu portuguesinho possante. Esse romance que vai ter entre os dois vai acabar ficando uma lembrança, porque na despedida a Miss Mary resolve, ela como é muito habilidosa com embrulhos, né, porque ela trabalha com isso na loja, ela vai fazer para ele um embrulho com a sua camisola de linho e renda e vai embrulhar num papel pardo com um nastro, com uma fitinha de cetim vermelho e fala para ele lembrar dela como um romance, um momento bom que eles tiveram ali, e vai escrever junto desse pacote, ela faz um bilhetinho para ele dizendo: meu portuguesinho possante, ao muito que gozamos, né? Nesses dias que estivemos aqui, ao muito que gozamos. E ele leva esse pacote, se despede da Miss Mary e finalmente vai para Jerusalém, na Terra Santa. É em Alexandria que o Teodorico Raposo conhece o Topsius, aquele arqueólogo cientista, o arqueólogo alemão, que escreveu a obra Jerusalém Passeada e Comentada, que ele está querendo agora contestar a partir da sua versão, que ele diz que é a versão verdadeira, né? E aí juntos eles vão ficar amigos lá em Alexandria, e juntos eles vão para Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, vão ser recebidos e guiados por um rapaz chamado Paulo Pote, que sempre é caracterizado com o adjetivo jucundo, ou seja, muito alegre, muito feliz. Isso é interessante observar, porque lembra que a obra é sempre muito dual, e a gente vai perceber esse jogo entre o sagrado e o profano, e o tempo inteiro, quando eles vão visitar os locais sagrados por onde passou Jesus, como o Monte das Oliveiras ou como o Rio Jordão, é tudo sempre regado a muita risada e a muita cerveja, eles estão bebendo o tempo inteiro. Inclusive, quando ele vai visitar o Rio Jordão, ele pensa nas recomendações da Tite, porque ele visita exatamente todos os locais como a Tite pediu, e quando ele visita o Rio Jordão, ele resolve entrar e chega até a sentir no ar aquele mistério daquele ambiente, porque afinal de contas foi o rio onde Jesus Cristo foi batizado por João Batista, e quando ele entra no rio, ele resolve tomar um banho, ele pede uma esponja, um sabão e toma banho no Rio Jordão, né? Nada mais profano do que tomar banho no Rio Jordão. Então a gente percebe que ele está ali fazendo uma viagem santa, mas o caminho do prazer, do riso, aquilo que está ligado à vida mundana, típica do Teodorico, também vai estar ali permeando a obra como um todo. Em Jerusalém, numa bela manhã, o Teodorico resolve fazer um passeio sozinho, porque o arqueólogo, né, foi fazer as suas pesquisas, e ele andando sozinho, caminhando, cantando seus fados portugueses, ele de repente se vê num local e se depara com um arbusto estranho, né? E olhando para aquele arbusto espinhento, ele acha que pode ter alguma associação com o arbusto que foi utilizado para fazer a coroa de Cristo quando ele foi crucificado. Voltando para o hotel, ele fala com o Topsius fala: de fato, esse arbusto conhecido como nápuca é típico dessa região, uma vez que Jesus viveu aqui, pode ser sim um arbusto similar a este que foi utilizado para a sua crucificação, né, usado como coroa de espinhos desse judeu. Ele pensa: bom, acho que encontrei a relíquia. E ele resolve então pegar um pedaço dessa árvore espinhenta, leva para o hotel. É interessante porque ela vai virar uma espécie de souvenir, porque o Paulo Pote vai fazer uma coroinha de verdade, e ele resolve então levar para a Tite. Finalmente ele encontrou então a relíquia. Mas é interessante que antes de decidir levar essa relíquia para a Tite, ele olha para aquele arbusto e pensa: e se eu levar esse arbusto de fato curar a minha tia? Ele chega a temer que isso de fato possa acontecer. E esse diálogo que ele tem com a árvore é muito interessante. A gente vai ler um trecho. Ele podia oferecer mais sagrado, mais enternecedor, mais eficaz que um ramo da árvore de espinhos colhido no Vale do Jordão numa clara rosada manhã de missa?
E se realmente uma virtude transcendente circulasse nas fibras daquele tronco? E se a Titi começasse a melhorar do fígado, a reverdecer? Eu que só começaria a viver quando ela começasse a morrer. Anda, monstro, dize, és tu uma relíquia divina com poderes sobrenaturais ou és apenas um arbusto grotesco com um nome latino nas classificações de Linneu? Fala, tens tu, como aquele cuja cabeça coroaste por escárnio, o dom de sarar? Vê lá, se te levo comigo para um lindo oratório português, livrando-te do tormento da solidão e das melancolias da obscuridade. Vê lá, se por teres atravessado o evangelho te embebeste de ideias pueris de caridade e misericórdia, faz contenção de curar a Tite? Então fica aí, entre essas penedias, fustigado pelo pó do deserto, recebendo o excremento das aves de rapina, enfastiado no silêncio eterno. Mas se prometes permanecer surdo às preces da Tite, comportar-te como um pobre galho, seco e sem influência, e não te interromperes na apetecida decomposição dos seus tecidos, então vais ter em Lisboa o macio agasalho de uma capela afofada de damascos, o calor dos beijos devotos, todas as satisfações de um ídolo, e eu hei de cercar-te de tanta adoração que não hás de invejar o Deus que os teus espinhos feriram. Fala, monstro! A viagem vai chegar ao fim, todas as preciosidades que foram pedidas, né, pelos amigos da Titi serão recolhidas e ele finalmente vai poder pegar a coroa que foi embrulhada cuidadosamente, foi afofada ali com um tecido de algodão, colocada numa caixa de madeira, com pregos, né, tá toda protegida a relíquia da Titi e finalmente ele resolve ir embora. Ele ainda grita, fica-te, pocilga de Sião, né, olhando para essa terra santa para a qual ele vai dar as costas agora. E aí ele tá indo embora, só que na hora de ir embora, alguém grita do hotel, ele já tá a caminho de casa, alguém grita do hotel, você esqueceu o pacote, ele fica apavorado, nossa, é o pacote, né? E acha que o pacote que ele esqueceu foi o pacote com a camisola da Miss Mary, que ele ganhou lá em Alexandria, que é um pacote pardo, etc, etc. E aí ele resolve no caminho, né, da viagem, indo embora para casa, doar esse pacote para uma mendiga que ele encontra no caminho, fala para ela que o conteúdo tem valor, né, que ela pode ganhar algum dinheiro com isso e vai-se embora. Chega em casa, depois da sua longa viagem de volta, ele vai chegar à casa da Titi, vai ser muito bem recebido pela Titi, ele vai já se sentir um homem livre, dono de toda aquela herança, né? Ele já se acha, ele fuma na frente da Titi pela primeira vez, senta no sofá fumando, a Titi toda feliz com aquela viagem, né, santa que ele fez em nome dela, achando que vai conseguir ser finalmente curado do fígado, fez para ele doces, e aí ele vai contando todas as suas histórias. Inclusive ela faz um doce de arroz para ele com as iniciais salpicadas ali de canela, né, as iniciais do nome dele, e ele vai achar que tá tudo garantido. Entrega para cada um dos amigos da Titi as suas lembranças da Terra Santa e a Titi quer finalmente abrir o embrulho. E ele acha que ela não deve abrir, ela quer abrir sozinha, ele fala que não deve ser aberto sozinha, que esse embrulho, como é uma relíquia, é muito importante, tem que ter um momento, um ritual. Aí, gente, ela vai mandar polir as pratas, colocar flores e incenso naquele oratório, para ter o oratório que é muito importante dentro da casa, para ter o ritual de abertura da relíquia. E quando tá todo mundo ansioso, esperando ali, é claro que alguns desconfiados, porque afinal de contas é o Teodorico, mas a Titi achando que é uma grande relíquia, quando ela finalmente desata ali a fita vermelha do pacote, né, de embrulho pardo e acha uma pontinha de linho e puxa essa pontinha de linho, o que vem à frente dela, o que vai tomar o altar da Titi, cercada pelas imagens de santo, inclusive pelo Cristo crucificado no oratório ali, né, na sua cruz ali no oratório. Diante de tudo isso, o que vai se abrir é a camisola da Miss Mary. Ele se equivocou e os pacotes foram trocados, o que é clichê, mas que tem uma intenção aí a partir dessa troca de pacotes. E quando
quando ela vê tudo aquilo, é claro que ela vai expulsar o sobrinho de casa, e a partir de então ele perdeu, né, o direito, não vai ter direito a mais nada na herança dela. Na fuga, ela acaba se confundindo, no desespero, se confundindo com as malas, pega uma mala menor que não tem roupas e vai acabar num hotel de quinta categoria com algumas moedas na mão que mal cabem na mão dele, e dentro dessa mala só tem algumas pequenas relíquias que ele trouxe da Terra Santa. Ele vai encontrar nesse hotel o senhor Lino, que é um comerciante de relíquias, e vai ver a possibilidade então de, já que ele não tem dinheiro, de comercializar essas relíquias, e vai começar a comercializá-las, mas ele vai inflacionar o mercado, porque ele chega a vender 14 ferraduras do burrinho santo, ele chega a vender 75 pregos que foram utilizados na cruz, né, em que Cristo foi crucificado, e aí é claro que ele vai cair em descrença, o Lino não quer mais fazer negócio com ele vai ficar ele ainda consegue vender, encher alguns vidrinhos, vidrinhos com água do próprio hotel, como se fosse, né, multiplicando ali a água do Rio Jordão, e as pessoas acreditando e vão comprando, mas chega um momento que nem não dá mais para fazer isso, e ele vai ficar muito pobre, né, já com o sapato rasgado, e vai acabar encontrando um amigo de infância que ele conheceu no Colégio dos Isidoros, que é o Crispim, que ele chamava ironicamente de Crispim e Companhia, né? A gente percebe uma questão realista de olhar para esse personagem ligado como se fosse ali uma metonímia, né, da empresa da família. Ele é chamado pelo nome, que é o nome que é da razão social dessa empresa da família. Ele encontra o Crispim vê a situação da vida dele e eles vão se aproximar. Ele fala para o Crispim toda a verdade. Nesse momento ele acha que a hipocrisia não vale de nada mesmo. Ele vai contar toda a verdade para o Crispim e vai se aproximar do Crispim e se casar. Na verdade, ele faz um favor para o Crispim, porque o Crispim tem uma irmã feia, caolha, né, que é a Jesuína, e ele acaba se casando com a Jesuína, com quem ele vai ter um filho. E a partir disso, trabalhando com o Crispim, se tornando sócio dele, vai ficar muito rico, né? Ele não herdou a herança da tia. Quando a tia morre, porque a tia vai falecer quando ele ainda está pobre, ele vai receber a notícia de que o que ficou para ele foi apenas, que ele ganha de herança foi apenas o óculo da tia que ela usava, para que ele pudesse ver à distância toda a herança que ele perdeu. Então ele depois que ele fica rico, a partir do momento que ele se aproxima do Crispim e vira sócio da empresa e vai ficar rico, ele pode finalmente comprar. Ele vai comprar a quinta do mosteiro da tia, nem que ele viveu com a tia, e que era a quinta que ele achava que seria dele de qualquer maneira. Ele perdeu, mas depois ele consegue comprá-la. E é dessa quinta que ele vai escrever a história para você, para contestar a história do Topsius. O Topsius dizia que o pacote que ele carregava, né, no livro do Topsius, o pacote que ele carregava era um pacote com os restos dos seus antepassados. Ele diz que não, há um pacote, e esse pacote, na verdade, é o pacote com a relíquia. Agora, a questão que a gente vai discutir é: essa relíquia, afinal de contas, ela é uma relíquia verdadeira, ou ela é pura fantasia ou ilusão, como a gente viu lá na epígrafe? Neste primeiro vídeo, fizemos um resumo do enredo da obra A Relíquia de Eça de Queiroz. Para conferir os aspectos de alguns elementos da narrativa e a discussão sobre realidade e fantasia, sagrado e profano presentes na obra de Eça de Queiroz, confira o vídeo A Relíquia, parte 2, aqui no Dicas Literárias.